Graças a Deus, boa noite, no precioso nome de Jesus. É um privilégio, uma honra estarmos mais uma vez aqui para apresentar este programa Caminhando com Jesus. E vamos falar um pouco sobre unidade, nesta noite. É um tema muito maravilhoso, magnífico. E para darmos início, eu quero ler São João 17, capítulo 17, e no versículo 18, vamos ler, onde diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles mesmo me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a ele, como me tens amado a mim. Até aqui, pastor Emerson pode ter este momento de oração. Graças a Deus. Vamos ter então essa pequena palavra de oração para nós iniciarmos a live. E eu quero que você coloque no teu coração essa expectativa, para que o Espírito Santo, através desta live, venha acrescentar a tua fé, venha acrescentar as bênçãos de Deus para a tua casa, para a tua vida. Então vamos ter uma oração. Pai Celestial, no teu precioso nome, Senhor, nos chegamos a ti, Pai, neste momento tão especial, pois o momento da tua palavra, Pai, é um momento tão especial, pois, Senhor, é a tua palavra, Senhor, revelada pelo teu Espírito Santo, ungida, Pai. Ela vem para quebrar grilhões, para curar enfermos, para tirar, Senhor, da loucura, Senhor, e colocar-nos em os nossos pés, Senhor, em um lugar firme e sólido para caminhar contigo. E eu creio, Pai, que nesta noite o Senhor nos ajudará e nos ensinará e vai nos clarear o caminho, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe, Pai, esta live aqui, Senhor, nas casas, aonde quer que haja um cristão ouvindo, Senhor, e vendo esta live, que ele seja abençoado e impactado pelo teu Espírito Santo, Pai. Pedimos a tua bênção, a direção, e que, Senhor, teus filhos saiam, Senhor, sempre regozijante da tua presença, dizendo uma vez mais: o Senhor nos falou. Pedimos a tua graça no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Boa noite então, pastor Emerson? Oficialmente, boa noite, louvado seja Deus. E o nosso amado pastor Gideão, louvado seja Deus. Graças a Deus. Boa noite, pastor Gede, tudo boa bem? Noite, tudo bem. Graças a Deus, Que bom, Coisa boa. Eu creio que vai ser uma live abençoada, Amém, com certeza. Vamos então, vamos, que Deus abençoe cada irmão que está nos assistindo, que realmente possamos ter um bom momento, na casa, na presença do Senhor. E eu quero abrir em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12, falando de unidade. Eu creio que vai ser uma bênção nós estarmos unidos, guiados, debaixo de um mesmo Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão?
não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Que coisa maravilhosa saber que nós somos guiados, somos liderados por um Espírito, e a coisa mais graciosa que eu creio é cada um reconhecer o papel que Deus colocou para desempenhar aqui na terra, né? E nós, que cada um que desempenha esse papel, nós não podemos ter ciúmes ou ter inveja, né? O pé não vai ter ciúme da mão, a mão não vai ter ciúme da orelha, a orelha não vai ter ciúme do olho, não, porque todos são membros de um corpo, são todos liderados por um Espírito. Amém? Romanos 12, né? Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é mistério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Agora, que interessante o versículo 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Parece que o nosso assunto está começando a criar corpo. Começamos a falar, e esse tema é tão maravilhoso, não é, pastor Emerson? Falando sobre unidade, daqui a pouco nós já vamos ouvir os louvores, vamos colocar os levitas para trabalhar também, né? Mas que maravilha, né? Deus sempre trabalhou em unidade, né? Se nós olharmos em tudo que nós formos fazer, seja na vida em casa, no trabalho, no natural, né, isso já mostra. Tem um ditado que diz: a união faz a força, né? Isso no natural, né? A Bíblia chega a dizer que é melhor andar em dois do que um só, né? Porque se um fraquejar, o outro ajuda. Então nós vemos que Deus, ele sempre coopera, né, em unidade, né? A unidade não é um único membro, mas é Deus em várias pessoas tornando um só corpo, né? Isso é interessante. Nós vamos ver que lá no Antigo Testamento, irmão Gede, você estava lendo ali, né, o Paulo falando a respeito do corpo, e nós corremos a nossa mente lá para o Antigo Testamento, e quando Deus ele estabelece as 12 tribos na terra, engraçado que Deus ele dá para cada um deles uma tarefa, né? Uma tribo plantava trigo, outra tribo plantava milho, a outra plantava cevada, a outra criava boi, outra ovelha, e eles tinham algumas, vamos dizer assim, umas adversidades entre eles na questão de plantação, né? Porque um plantava trigo, não podia dizer que é melhor que todo mundo plante trigo, né? E o milho para o gado, como é que fica? E a carne, né, para as pessoas comerem? Mas Deus é tão sábio que Ele colocou cada um no seu devido lugar. Mas uma coisa que é tão interessante, e daí o irmão Gede estava falando sobre o Espírito, e o pastor Pedro veio aqui e arrematou, né, em Romanos, sobre o Espírito Santo, e quando Deus fazia uma chamada solene, chamava um profeta e chamava o povo, não importava se aquele plantava trigo, o outro plantava milho, o outro tinha gado, eles recebiam um chamado, porque eles estavam debaixo e sujeitos por um cabeça que era Deus, e Deus naquele homem que era o profeta chamava eles e dizia: se preparem para a batalha, vamos proteger a Israel. Não interessava se, mas eu planto gado, eu não vou, não. O que plantava gado, vou proteger. O que planta milho, o que plantava milho, vou proteger. Por quê? Porque era um chamado solene. E assim é o corpo, né? Aí Deus, quando um é pedreiro, outro é carpinteiro, outro é pintor no natural, o outro é Uber, mas quando se encontra na casa de Deus, não tem mais pedreiro, não tem mais carpinteiro, são todos filhos de Deus. E quando estamos no ministério, uma irmã está orando em casa de joelho, né? Um irmão está entregando o folheto, outro está jejuando, outro está meditando e lendo a palavra para trazer o alimento para a igreja no final de semana.
E tudo isso tem um cabeça, que está organizando tudo isso, colocando cada um no seu lugar, cada membro no seu lugar. Que tremendo, né? Isso é maravilhoso, louvado seja Deus. Amém. Vamos ouvir um louvor? Irmã Ana Júlia, irmão Jackson, né? Vamos pôr por ordem aqui, irmão Jackson vai cantar, e depois nós vamos estar lendo alguns comentários, e depois nós também faremos mais alguns comentários a este respeito. Tem algo maravilhoso aqui nesta noite, que nós vamos abrir aqui, se Deus permitir, e nós vamos ser muito abençoados, eu creio. Vamos de louvor então, irmão Jackson. Deus abençoe a cada um. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amor. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amor. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amor. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amor. Graças a Deus. A irmã Sandra Machado, Deus abençoe, só esperando as bênçãos. Amém. Então elas chegarão conforme a sua expectativa, irmã Sandra. Deus abençoe todos nós, dependentes da graça soberana do Senhor Jesus Cristo. Estão na expectativa das bênçãos celestiais de São José, irmã Antoninha Santos, a Gilmar de Quadros. Boa noite, que Deus boa noite, irmãos, acompanhando de Guatambu. Deus abençoe a todos. Irmão José, Deus abençoe pastor Pedro e pastor Emerson e pastor Gedião e os irmãos. Estou acompanhando de Forquilhinha. Irmão Ezequiel Martins, Deus abençoe a todos. Irmão Zaqueu, boa noite, Deus abençoe sempre. Pastor Pedro, pastor Emerson, ótima live acompanhando daqui. Irmão Zaqueu, peço oração pela minha recuperação. Amém, né? Eu fui visitar hoje o irmão Zaqueu ali pela manhã e ele está bem, achei ele muito bem, assim, corajoso, né? Se deixar, ele já quer trabalhar amanhã. Eu disse, te acalma, rapaz. Ele sofreu um acidente, para quem não sabe, né? E quebrou a clavícula, né? E torceu o pé, mas pela graça de Deus, Deus o protegeu, Deus o livrou. E, né, ele está se recuperando e creio que logo, logo vai estar na ativa novamente, né? Estaremos orando sim, irmão Zaqueu, por você no final da live. E a irmã Toninha aqui, ó, Deus abençoe pastor Pedro, pastor Emerson, peço oração pela conversão. No final da live estaremos
orando, e o irmão Zaqueu aqui tinha esquecido do pastor Gedeão, e ele corrigiu aqui, ó. E pastor Gedeão, amém, né? E a irmã Kelly, Deus abençoe a todos os irmãos assistindo de Rancho Queimado com a família. Amém, né? Deus abençoe a irmã Kelly, irmão, o esposo, né? Me fugiu o nome do irmão. Não lembra? Ô, irmã Kelly, me perdoa. É irmão Isaac, né? Eu creio que é, né? Deus abençoe vocês assistindo lá de Rancho Queimado. Irmã Isabel Zago de Jaguaruna, Deus abençoe em mais uma live abençoada. Deus abençoe pastores, uma grande bênção, irmão Diego, ali do Sombrio, né? Uma grande bênção para todo o povo de Deus. Boa noite, que Deus abençoe. A irmã Leninha Pereira de Forquilinha, Vilmar Pacheco, evangelista, Deus abençoe os pastores. Aqui é o irmão Vilmar Pacheco de Forquilinha, o povo de Forquilinha participando, pastor Gede, que bênção, né? Boa noite, amados pastores e demais queridos do Senhor Jesus Cristo, que esta live seja uma bênção para todos nós. Irmão Dário e a irmã Mary, que Deus abençoe vocês. Esse casal de ancião, mas pensa são finos, né? Educação, assim, é maravilhoso conversar com vocês, viu? Pena que não tivemos mais aquele tempo assim de estarmos juntos, né, conversando, mas irmão Dário sempre alegre, a gente ia, quando ia na casa deles ali, em Jaguaruna, toda a vida recebendo bem a gente, e sempre com frutas, e não saía de lá de mãos vazias. Enchia o porta-mala do carro, sempre mandava a irmã, eles faziam aqueles pão natural, aquelas coisas boas, saudável, né? Maravilha, que Deus continue abençoando vocês e recompense vocês, viu? A irmã Sara Vieiro, Deus abençoe a todos, ali da Serra da Pedra. Deus abençoe a todos os participantes. Irmã Zulmira, de Palhoça. E aqui um pedido de oração da irmã Terezinha, estaremos orando no final. E a Rosemary Fontes, de Guaruva, na expectativa das bênçãos de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe todos vocês. Amém. O profeta diz: Jesus orou por aquilo em oração nesta noite. Nosso mestre celestial orou ao Pai para que fôssemos um, como Ele e Deus são um. E quão perto estavam eles? Deus era a vida nele. E se somos um com Ele, a vida e o Espírito dele estará em nós. Então, presta bem atenção aqui, eu quero frisar isso aqui, dar um tempinho para você, né, colocar os neurônios no lugar, para você captar isso, e isso descer até o trono do teu coração. Então a concepção terrena, carnal, intelectual e credos e dogmas desaparecerão. Então uma nova, gerada, nascida de novo e virgem experiência do batismo com o Espírito Santo, tomará lugar no coração humano. Então você será um. Então o irmão será realmente irmão. Aquilo que você estava falando. A irmã será irmã. Seus objetivos e seus motivos e tudo que você é e tudo que você deseja ser ou tentar ser, será para o reino de Deus. A obra do Espírito Santo, o reino de Deus em você, e Deus se assenta no trono do seu coração, em sua sala de controle, controlando suas emoções e controlando seus poderes, controlando suas concepções e te fazendo um com Ele em companheirismo e em amor. O irmão será realmente irmão. Veja, o profeta falando. A irmã será realmente irmã. Se o Espírito Santo está em você e você é um com Deus, você vai ser um com seu irmão. Não tem dois céus. Que coisa maravilhosa, né? Quando o próprio Senhor, né, a vida, como o pastor Pedro agora colocou, né, pastor Pedro? Quando a vida... Quem de nós, cristãos, que estamos caminhando, não deseja ter, né, a vida de Deus em nós? Quem de nós que não começa lá no princípio dizendo, eu quero mais do Espírito Santo? E o profeta diz que isso está
disposto a ser entregue a nós, se nós realmente desejar esta vida, este controle, não deixar as razões, né, tomar o lugar, mas deixar a fé naquilo que Ele falou. Se pedires com fé, que coisa, confessando a Ele, isso é maravilhoso. Não tem como você mais julgar mal o seu irmão, não tem, isso não passa mais pela cabeça, não passa mais pelo teu filtro. Por quê? Porque há agora ali uma vida diferente. Que coisa, né, pastor Gideão? É Gedeão, né, pastor Gedeão? Que coisa, né, quando Deus toma... É por isso que tem gente que lá fora diz que os crentes são loucos. Não tem como dizer que nós não somos loucos, porque o que é loucura para eles, para nós é o quê? É o poder de Deus. Tornar um beberrão, um maldizente, de tanta coisa lá do mundo, tornar agora uma pessoa amorosa, misericordiosa, não tem. Isso tem que ser o poder de Deus, tem que ser a nova vida de Deus. Como diz o profeta, não tem como você pegar algumas peninhas de pavão e querer colocar ali no urubu ali, não adianta. O urubu as atitudes dele vai mostrar, mesmo que ele tenha as peninhas coloridas que alguém implantou, ele vai mostrar, né? Ele não vai conseguir ter esta unidade, ele vai ser sempre espinhoso, não vai conseguir estar no meio dos irmãos, é sempre espinhoso. Mas quando a vida de Deus está ali, né, os espinhozinhos parece que se abrem e viram uma florzinha. Que coisa, né? Louvado seja Deus. É interessante, pastor Emerson, que ali no mundo, se o irmão vê, eles também trabalham em unidade, principalmente os torcedores de jogo de futebol. Veja, pode ser um ali advogado, outro médico, outro pedreiro, carpinteiro, mas no dia que o time deles vai jogar, eles estão ali em festa, porque eles vestem a camisa, eles realmente abraçam a causa, eles estão debaixo de uma unidade. Agora, isso é uma coisa perecível. Agora, se nós olharmos aqui para 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Que coisa, se a gente parar para pensar, né, que coisa mais grandiosa, né? Nós sabermos e ter o discernimento o que é esse versículo, né? Sermos um membro em particular. Como que nós reconhecemos que somos de Cristo? Como que nós reconhecemos que realmente somos de Deus? Através realmente da revelação da palavra de Deus. Quando nós olhamos através das Escrituras, quando Jesus fez a pergunta para os discípulos, né? Quem diz vós que eu sou? E eles mesmos que caminhavam com Jesus Cristo, eles mesmos não sabiam. Eles disseram, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um profeta, e ele diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Mas quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele disse, não, foi a carne e o sangue, não foi sabedoria humana que te revelou, mas o Pai que está no céu. Deus deu a revelação de quem Ele era. Aí ele diz, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja, é debaixo de uma revelação. Então quando a gente lê a palavra de Deus, nós não lemos somente por ler, mas nós lemos com uma sabedoria, não sabedoria humana, mas lemos com o próprio Espírito de Cristo. E agora veja, irmãos, como é maravilhoso, e Deus, Ele trabalha debaixo de uma hierarquia. Veja, no versículo 28 diz assim, e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar. Veja, agora se eu tivesse um ministério, e eu reconheço o meu ministério, e eu soubesse que tem um superior a eu, como é que eu iria tratar dele? Eu estaria sempre torcendo que ele sempre estivesse na frente fazendo gol. E eu também nunca vou considerar um menor do que eu, porque eu como cristão, eu como na frente do trabalho, eu nunca vou me considerar maior. Eu vou sempre considerar os outros maiores, porque nós não trabalhamos para nós, nós trabalhamos para um povo, eles sim são os maiores, nós somos como servos. Que coisa tremenda, né? Que coisa maravilhosa. Só para mim colocar aqui, pastor Gide, eu estou aqui com Efésios 4 aberto, né? Você está falando sobre isso e Paulo fala, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, olha só,
pelo vínculo da paz. Aí, como você falou, se temos um chamado, se alguém tem um chamado, se alguém tem um ministério, olha que o Senhor coloca através de Paulo: há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Aí Paulo começa a dizer, e no versículo 11 ele diz: mas ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Para quê? Justamente, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Amém. Que coisa tremenda, né? Aqui onde eu estou lendo aqui? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Interessante, né? Sem os ministérios não há aperfeiçoamento. E aí, eu não preciso de pastor humano, não preciso disso. Você está muito enganado, é melhor rever os conceitos. Mas nós vamos ouvir um louvor com a irmã Ana Júlia e depois vamos estar lendo mais alguns comentários. E também nós temos a participação especial, né, do pastor Ulisses. Depois nós vamos estar ouvindo o pastor Ulisses também participando. E o pastor Jó também, se Deus permitir, estará participando também nesta noite. Tá certo? Mas agora nós vamos de louvor com a irmã Ana Júlia. Deus abençoe a todos. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível,
Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós vamos ver se já está pronto ali, irmão Eliezer, a hora que estiver pronto aí, para liberar o pastor Ulisses. Nós vamos ouvir então o pastor Ulisses com a sua participação. Uma boa noite a todos no nome do Senhor Jesus. É um prazer poder estar falando nesse programa Caminhando com Jesus. Esta live que está acontecendo neste momento, onde está o pastor Pedro, e eu quero cumprimentá-lo, o pastor Emerson também, o pastor Gideão. E é um prazer para mim estar compartilhando um pouco das bênçãos de Deus, né? A palavra de Deus é bênção, né? E falando desse tema, nesta noite, unidade, é um tema muito importante, é um tema de uma envergadura muito grandiosa para o nosso tempo nesta era, né? Unidade, eu creio que é aquilo que Deus está trabalhando para fazer com que a noiva chegue a esta unidade. E nós sabemos que o propósito de Deus em Cristo Jesus foi justamente trazer esta unidade novamente dos filhos de Deus que estavam caídos, que estavam afastados de Deus, para o companheirismo novamente. Então Deus sempre quis ter essa unidade. E você sabe que um corpo que não tem unidade é um corpo paralítico, é um corpo paraplégico, é um corpo tetraplégico, né? Porque a cabeça não consegue mais dominar o corpo. Então um corpo que não tem unidade torna-se um corpo enfermo. Mas um corpo sadio, ele tem unidade, né? A cabeça manda e o corpo obedece, as mãos obedecem, as pernas obedecem, tudo obedece, porque está ligado à cabeça. E nós sabemos que o corpo de Cristo somos nós, a igreja, a noiva. Ele é a cabeça, diz a Bíblia. Então, nós estamos ligados na cabeça que é Jesus. Paulo, falando aos Coríntios, capítulo 12, e o verso 12, ele fala assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, né, ou um só membro, mas muitos. Então, é uma unidade de muitos membros formando um corpo. E, na verdade, Cristo, ele quer andar através da igreja. A cabeça quer governar o corpo. Então, é muito importante a unidade. E você sabe que unidade quer dizer a qualidade do que representa similitude, quer dizer, semelhante, harmonia ou coerência com outros elementos da mesma espécie, concordância, homogeneidade, igualdade, uniformidade. Então, esta unidade do corpo de Cristo requer isto: ser semelhante, né? Ter harmonia, ter coerência com outros elementos. Quer dizer, a minha mão direita tem que ter harmonia com a minha mão esquerda. Não pode haver guerra no próprio corpo, né? O que acontece quando uma célula se rebela contra o próprio corpo, sai da unidade do corpo, ela torna-se uma enfermidade, ela torna-se algo maligno, né? Então nós precisamos da unidade. Quando Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, você vai ver que Paulo, ele falou algo muito importante, quando ele falou que Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Deus queria o aperfeiçoamento da igreja levantando esses ministérios. E dentro desses ministérios tem que ter harmonia, para que a igreja seja abençoada. Então a igreja tem que ter harmonia com esses ministérios, para que Deus possa aperfeiçoar a obra dele em nossas vidas. Então Deus, no versículo 12, fala que queria ter o aperfeiçoamento dos santos, através dos ministérios. Aí Paulo fala assim:
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o aperfeiçoamento que Deus quer em nossas vidas vai nos levar a uma unidade de fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Então, para que cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, o que é o conhecimento do Filho de Deus? É você ter essa natureza de Cristo na sua vida, e requer unidade. Unidade de crentes, mentes semelhantes, que possam concordar com a palavra, que possam concordar que realmente estamos vivendo na última era, que possam concordar que a hora é muito urgente e que nós precisamos estar unidos através do Espírito Santo. Não há outra maneira de estarmos unidos para irmos no arrebatamento. Não vai pensar, eu ou você, que lá no céu terá lugar para estar separados. Ah, eu não gosto do fulano, não gosto do beltrano, lá vai ter algum lugar separado para mim estar. Não. Lá é um lugar onde só entra o amor. Diz o profeta dessa era, o céu é um lugar onde só entra o amor perfeito. Então precisa de ter a unidade perfeita. Precisa realmente caminhar nesta unidade. Veja que a Bíblia condenou o julgo desigual. Deus nunca aceitou Israel que eles se casassem com gentes diferentes. Porque como que vai unir, né, a dúvida e a fé? Não tem como. Um pensa de uma maneira, outro de outra maneira. Então por isso precisa de unidade, de uma mente semelhante. Comunhão, que diz o profeta. O que é comunhão? É dois remandos num barco para o mesmo lado, indo na mesma direção. Fala de unidade. É como vamos ter comunhão com Deus? É quando nós temos a mente semelhante a Ele. Paulo falou que nós temos a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, temos a palavra. Então a palavra nos leva à unidade no Espírito. Então, a única maneira de nós chegarmos ao conhecimento de Jesus Cristo, do Filho de Deus, é quando temos essa unidade, temos esse compromisso com a verdade, estarmos unidos. Há uma união invisível da noiva de Cristo. Que Deus possa nos ajudar a compreender essas coisas, que sem essa unidade não há um aperfeiçoamento. Que Deus possa nos ajudar, irmãos, a compreender a hora em que estamos vivendo, para nos unir em Cristo, para estarmos ligados, né? O cordão de 3 dobras é muito mais difícil de quebrar, diz a Bíblia. Quer dizer, é uma unidade, algo que realmente sustenta a obra, né? Que possamos nos unir a Cristo cada vez mais, porque esse é o objetivo de Deus. Ele quer o aperfeiçoamento, por isso Ele mandou os ministérios. Por isso Ele mandou o profeta, pastores, doutores, evangelistas, para que a noiva possa chegar à unidade perfeita, ao aperfeiçoamento, porque a partir daí nós seremos arrebatados então. Que Deus possa vos abençoar, que essas poucas palavras possam ajudar a você a pensar, né? Nunca pensar em divisão, nunca pensar em me afastar do irmão porque eu não vou com a cara dele, ou porque ele me fez algo mal para mim. Não. Tenha realmente um coração voltado a estar unido na palavra, união de irmãos, unidade em espírito. E isso nos levará ao amor perfeito, ao amor divino em nossas vidas, porque lá no céu não entra outra coisa a não ser o amor, né? Que Deus possa nos ajudar então a compreender essas coisas de todo o nosso coração e estarmos preparados para o arrebatamento. Deus abençoe e tenhamos uma boa live em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe o pastor Ulisses, obrigado pela participação. Realmente maravilhoso, né? Então, quando há uma divisão, há uma rebelião no corpo que causa doença. O profeta, pregando a mensagem à disputa, ele falou sobre os índios, né? Os índios que faziam uma fogueira e pegavam um cabo de guerra e ficavam um pouco de um lado e um pouco de outro, para tentar puxar os outros para cima da fogueira, e ficava aquele cabo de guerra para puxar ali. Aí o profeta disse: nós não podemos estar divididos, nós temos que estar todos nós puxando do mesmo lado da corda para puxar Satanás para cima da fogueira, para dentro do fogo.
e permanecermos unidos então e sairmos vitoriosos. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso, não é não, pastor Gede? Isso é tremendo, né? Nós reconhecendo que nós estamos debaixo de uma unidade e sendo liderado pelo Espírito de Cristo, é simples, né? Nós reconhecemos a vida cristã porque ele tem uma essência. O Espírito Santo, ele tem uma essência, ele não causa divisão. Aí se nós olharmos, né, os frutos do Espírito, o que que é? É gozo, é amor, é paz, é longanimidade, é bondade, é mansidão. E quando você está liderado por esse Espírito, não tem como você estar com amargura, ou com raiva, ou com rancor, ou com ódio, porque se você estiver dessa maneira, você está na carne ainda, você não está sendo liderado pelo Espírito de Cristo. Mas veja, esta liderança do Espírito Santo, ela tem uma essência extraordinária. Em Colossenses capítulo 3, no versículo 12, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Veja, é uma essência extraordinária nós estarmos debaixo deste Espírito Santo, nesse vínculo, né, de amor que é Cristo. Nós vamos ouvir mais um louvor, irmão Jackson. Enquanto eles vão se preparando ali, aqui, vamos lá, mais alguns comentários aqui. A irmã Marta, boa noite, Deus abençoe a todos. A irmã Terezinha, Deus abençoe a toda a equipe, glórias por mais uma live abençoada. A irmã Sara também, Deus abençoe. A irmã Zumira, a irmã, aqui vamos lá, a irmã Rosemary de Guaruva, que nós já lemos, né? A irmã Mary também, não, é Maria, sim, irmã Mary, dizendo que o som estava um pouco baixo. A irmã Raquel, Deus abençoe a todos os irmãos assistindo de Jaguaruna. E aqui tem um lembrete, né, que nós vamos dar a nota no final a respeito do evangelismo. Mas antes do evangelismo, nós ainda temos aqui no próximo final de semana o culto de jovens, né? Culto de jovens aqui em Araranguá, então, no próximo final de semana. Irmão Samuel, Deus abençoe nossos pastores. Amém. Deus abençoe, irmão Samuel. Deus abençoe a todos assistindo de Santa Rosa do Sul. A irmã Silvia Eiser. Irmão José também pedindo oração, e a irmã Icleia também dizendo Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos ouvir um louvor então com o irmão Jackson, né? Deus abençoe o irmão Jackson e a irmã Ana Júlia, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu que pensava ser forte, que ia com Cristo até a morte. Eu que era um pescador, dono de mim era o meu Senhor. Mas um dia mudou toda aquela minha rotina. De pescador de peixes eu fui chamado para homens pescar. E foi o tempo passando e aquele dia triste chegou. Vi meu mestre sofrendo, eu não fiz nada e o galo cantou. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, tu sabes tudo. Tu conheces o meu coração. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, tu sabes tudo. Tu conheces o meu coração.
te amo. Há nos dias de hoje pessoas que negam a realidade. Dizem que amam Jesus, mas o seguem de longe, negando a verdade. Se esta pergunta te fere, olhe pra dentro do seu coração. Olhe nos olhos de Cristo, recebe, amigo, o seu perdão. Esta pergunta será a mais fácil de responder. Diga: Jesus, eu te amo, e Ele virá te reconhecer. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, tu sabes tudo, tu conheces o meu coração. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, tu sabes tudo, tu conheces o meu coração. Eu te amo. Graças a Deus, tu me amas, eu te amo, Senhor. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Aí não vai trair, não vai ter inveja, não vai maltratar, vai cuidar, né? E nós sabemos que a força da igreja primitiva estava na união, na unidade. Tanto é que no próprio relato da descida do Espírito Santo, eles estavam unanimemente, ou concordes, em concordância, no mesmo lugar, e o Espírito Santo desceu ali. E assim você vai ver, por exemplo, quando Pedro e João, eles foram presos, apanharam, foram soltos, se uniram novamente numa casa e ali oraram, unânimes novamente, e o Espírito Santo desceu novamente ali. E você vai ver em Atos 12 também, quando Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia por ele constante oração. Eles estavam unânimes ao ponto de Deus olhar para aquela reunião de oração e dizer: eu vou socorrer o Pedro. Eles estavam lá unidos orando, pastor Emerson. Eu acredito que reunião de oração magnífica aquilo, pastor Gedião. De certo, eles lá orando, eu não sei o que eles estavam falando na oração, mas havia lágrimas, clamor e dizendo: Senhor, liberta o Pedro. Não deixa o Pedro morrer igual o Tiago foi morto, Senhor. Liberta o Pedro. E Deus então envia o anjo lá e as portas das cadeias se abrem. E nem Pedro não acreditou. Ele já estava esperando ser morto igual o Tiago foi. Mas veja, mas Deus foi lá e ainda não tinha terminado a obra com o Pedro. Por quê? E é isso que precisamos. Vocês pensam que é fácil estar na linha de frente? Não, é bem complicado. Nós precisamos das orações dos irmãos constantemente, não é uma oração hoje, uma daqui um ano, não, é constantemente. Lembra de nós nas vossas orações e nós estaremos orando por vocês também, a começar por aqui. A unidade vai começar por aqui, esta unidade. Não podemos deixar, pastor Ulisses foi muito feliz na colocação, que quando o corpo tem uma célula que se apostata, o profeta diz isso, né? E aquilo, ela vai se multiplicando e aquilo vai gerando um câncer para matar aquele corpo. Vocês vão ver que nem mesmo os demônios trabalham desunidos. Jesus disse, quando eles disseram: tu expulsa demônio por Beelzebu. Jesus disse: Satanás sabe, se o reino está dividido, ele não subsistirá. Nem mesmo Satanás e seus demônios estão desunidos. E muitas vezes tem pessoas que pensa que pode chegar no céu sozinho. Você não vai chegar sozinho, você não vai chegar isolado, você tem que estar no corpo. Se amputar esse dedo aqui, faz parte do meu corpo. Se eu amputar ele e depois de lá perguntar, se o dedo falasse: e daí, como é que você está? Está bem, dedo? Eu estou bem, estou vivendo bem. Está nada, está morto, está fora do corpo. Não é assim? Tem que estar unido, né? Então a força da igreja primitiva estava na unanimidade.
na unidade, na obediência a Deus, na obediência naquilo que Jesus falou, naquilo que Jesus orou, para que sejam um. Esse é o projeto de Deus. Eu não sei quem vai participar agora. Vamos ver se o pastor Jó também pode participar. Boa noite, assim que estiver pronto ali, irmão Eliezer, aí você chama nós ali, o pastor Jó também tem uma participação. E enquanto isso, o pastor Gedeão, vamos lá, vamos por aqui. Realmente, né, pastor Pedro, nós jamais pode haver uma discordância, né, entre nós que estamos debaixo do mesmo Espírito. Porque se nós temos o mesmo Espírito, nós temos que falar a mesma língua. Nós não somos guiados conforme o mundo é guiado. Nós estamos debaixo do mesmo Espírito. Mombrana diz a mensagem unidos sobre uma cabeça. Mombrana diz assim, ó, Deus nos quer um, mas Ele nos quer um não sob a insensatez de um homem como cabeça. Não adianta a pessoa pensar que ela tem a ideia dela é melhor. Nós não temos uma ideia, nós temos um anjo, que é o mensageiro que está acima de nós. E nós somos guiados por esse anjo. Nós não temos uma mensagem, nós não temos uma teologia, nós não temos uma sabedoria humana. Não, nós temos um anjo que está acima de nós e temos a inspiração de Deus para levarmos a palavra de Deus. Agora veja, ele diz assim, mas Ele nos quer um, não sob a insensatez de um homem como uma pessoa, um homem, uma mulher, uma igreja, um povo, uma visão, um propósito, um motivo, um objetivo, que é Jesus Cristo. Uma só coisa, servi-lo. Um amor, o amor de Deus, uma irmandade, a fraternidade do homem, uma comunhão do Espírito Santo. Então estamos unidos, é aí onde Deus está construindo nesse dia, independentemente do que o diabo faça. Ele está construindo uma torre, e essa torre é feita de um povo unido, feita de metodista, batista, presbiterianos, pentecostais, nazarenos, peregrinos da santidade. Ela é feita de todas as pessoas que nasceram de novo e que têm o batismo do Espírito Santo em seu coração, enchendo aquele pequeno apartamento e olhando diretamente para Deus pelo livramento. Veja, são feitas de várias pessoas que ouviram a palavra de Deus, que ouviram a voz de Deus, que ouviram o alarido, que ouviram a voz dizendo, sai dela, povo meu. Quer dizer, nós não temos uma religião, nós não temos uma denominação. Nós somos feitos de várias, quer dizer, daquele do Nazareno, da Quadrangular, do Assembleiano, todos que ouviram a voz de Deus e te ouviram o chamado, sai dela, povo meu. Para quê? Para ouvir a revelação, para ouvir a Deus, para estar debaixo do mesmo Espírito, amando uns aos outros. Amém. Pastor Vicente, irmã Cizinha, de Três Corações, eu tinha esquecido desse comentário, de Minas Gerais, né? Que Deus abençoe vocês sempre participando conosco, que Deus recompense vocês. E lembrando aqui na Evangelista em Ação, dia 24 e 25, teremos trabalho de evangelismo em Forquilhinha. Você é nosso convidado e contamos com as vossas orações. Amém? Está pronto lá, irmão? Então nós vamos ouvir a participação do pastor Jó. Boa noite, pastor Pedro, pastor Emerson, aos irmãos, programa Caminhando com Jesus. Uma abençoada live a todos. Creio que é um tema maravilhoso sobre unidade. É algo essencial onde Deus se manifesta. A igreja primitiva, já no cumprimento de Pentecostes, em Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordamente no mesmo lugar. E uma unidade de espírito, uma unidade de adoração, uma expectativa esperando a promessa que havia de vir sobre eles, e desceu o Espírito Santo e se repartiu sobre eles na coluna. A coluna de fogo se repartiu sobre eles, né? O profeta diz que cada um de nós que temos o Espírito Santo carregamos uma partícula da coluna de fogo. E quando nós nos juntamos, então, nós juntamos essa coluna de fogo, essa atmosfera, esse algo maravilhoso, e que Deus possa nos manter sempre unidos e em torno disso. Se nós a igreja entrasse em uma unidade de espírito de tal forma, o profeta diz que não haveria em poucos minutos ninguém enfermo, ninguém necessitado ali no nosso meio, porque essa unidade produz isso. Isso é Deus operando através de seu povo. Algo maravilhoso
é a unidade. E o diabo trabalha muito para não manter isso no nosso meio, porque ele sabe a eficácia disso, quão importante isto é, e que Deus opera nesta unidade. Unidade, qualidade ou estado de ser um ou único, qualidade de ser uno, de não poder ser dividido. Isto é unidade. Eu estava lendo uma mensagem, quero trazer isto para uma pequena meditação sobre este assunto. O tempo, a unidade e o sinal, o profeta pregou. No 87 ele diz: as nações estão se rompendo, pois vemos que o tempo agora que eles têm que fazer isto. Nós estamos em curso a um distúrbio nacional. Vemos que as nações estão rompendo suas relações de ano a ano. Encontramos a esta nação sendo engolida pelo comunismo. Bem aqui em nossa própria nação é um favo de mel com o comunismo. Ele tomará conta, vem. Ele fará isso, não há maneira de fazê-lo parar. Por quê? Da mesma forma que você não poderia parar Tito, as pessoas têm rejeitado a Deus e sua palavra, sim, Senhor. Então elas irão fazer isto. E vemos isto em processo. No 89 ele diz: observe, eles estão bem agora se unindo. Você diz, irmão Brana, isto é verdade? Eles estão se unindo para a batalha do Armagedon. O que nós temos visto nas manchetes, nos jornais? O que é o mais destacado hoje? As nações se unindo, se rompendo, umas unindo-se às outras, se armando. Tudo culminará nisto, na grande batalha do Armagedon, poder atômico sobre esta terra. Exatamente o que eles farão, vem? Eles estão se unindo para aquele direito agora. Isto é porque nós obtivemos e tudo que temos, o mundo ocidental está se unindo contra o mundo oriental. O comunismo e assim sucessivamente estão todos se unindo. As igrejas estão se unindo. Tudo parece estar se unindo. Unidade. Unindo a si mesmo, nós vemos isto. Também, enquanto toda essa união da nação, esses sinais e os sinais da nação, nós vemos aqui fora no mundo, terremotos em vários lugares, coisas diferentes se unindo, trazendo as pessoas para mais perto, todas as igrejas juntas, todas essas coisas, enquanto todas essas uniões vão em frente, a outra união seguindo avante. Amém. Isto é o que eu desejo apontar agora. Deus está unindo sua noiva. Ela está vindo do oeste, do leste, do norte, do sul. Há um tempo de união. E este é agora. Para que ela está se unindo para o rapto. Amém. Deus a está preparando, sim, Senhor. Unidade. Unidade com que ela está se unindo com a palavra. Pois os céus e a terra passarão, mas minhas palavras nunca hão de passar. Ela está unindo a si mesma com assim diz o Senhor, sem importar o que qualquer denominação ou qualquer pessoa diz. Ela está se unindo, ela está se preparando, porque ela é noiva. Você é noiva de Jesus Cristo. Essa noiva está nesse curso de unidade com Cristo, com a palavra. Isto é correto? Ela unirá a si mesmo com o noivo, vem? E o noivo é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. São João 1, versículo 1 em diante, e versículo 14. E a igreja noiva e a palavra, glória a Deus, se tornarão um só, até que a própria palavra, ela mesma, faça as obras do noivo. Amém. Vê isto? Uma unidade, nada mais. Unir-se a uma igreja, nada mais do que isso. Mas soltar-se, isso sim, soltar-se e se amarrar a Jesus Cristo. Esta é a unidade que a noiva está. Ela não está unida a um credo, a uma igreja, a uma denominação, mas está soltando-se de tudo isto, se desprendendo e unindo-se e tornando-se uma com a palavra de Deus.
Deus unindo sua noiva, trazendo-a de volta exatamente, unindo as palavras de sua promessa. Louvado seja Deus, que nós possamos estar nesta unidade de espírito, estar em unidade com Cristo, que a noiva possa estar desta maneira. É o tempo disso, desta unidade, onde que se tornarão palavra, a noiva e a palavra tornarão-se um, diz o profeta. O tempo é a unidade e o sinal, parágrafo 92. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus, um Pentecostes, né? Que coisa maravilhosa. Eu fico maravilhado. Estava regozijando aqui, pastor Jó. Que coisa gloriosa, né? Uma outra unidade tomando forma. E que interessante a inspiração do Espírito Santo para trazer esse tema. E pastor Ulisses participando na mesma linha, embora tenha vários caminhos para a gente seguir. Eu até estava comentando com os pastores aqui. Olha, é um assunto tão amplo que nós poderíamos seguir várias diretrizes aqui, vários caminhos, mas Deus trouxe isso numa unidade tão gostosa, tão boa, tão maravilhosa, pastor Hermes. Que coisa maravilhosa. Quando o Espírito Santo está administrando, né, isso é segurança para o povo, isso é segurança para nós, para o povo que está seguindo essa mensagem, que está debaixo dos seus respectivos ministérios, porque Deus está cuidando de tudo, né? Que coisa, às vezes, eu não lembro agora o título da mensagem, o profeta diz assim, muitas vezes as coisas parecem que saem fora do lugar e o povo fica alvoroçado. O que é isso? O que é isso? E o profeta diz, calma, Deus está com as rédeas em suas mãos. Tudo está no controle de Deus para trazer um aperfeiçoamento. Que coisa tremenda, né? Aí o pastor Jó vem assim com essa riqueza toda, que coisa maravilhosa, né? Eu estava aqui debruçado, aqui de boca aberta, o pastor Pedro me olhava e eu digo, que tremendo, né? O ministério que Deus dá para um homem, né? Como o pastor Jó, deslanchando, né? Mostrando, que coisa, né? Isso nos mostra que Deus, Ele tem um lugar para ter uma unidade com a sua igreja, né? Que é o campo da unidade, é a palavra. Como o pastor Jó disse, né? A palavra passa os céus e a terra, mas a palavra não vai passar. Que coisa. Vai ter mais um louvor? Louvado seja Deus. A irmã Ana Júlia vai louvar ao Senhor, né? Que bênção. Vamos louvar ao Senhor junto com a irmã Ana Júlia. Não tá sendo fácil pra você. Você faz o bem, mas ninguém vê. Não te dão carinho e nem mesmo amor. Eu sei o que você tem passado, pois na cruz eu fui crucificado. Mesmo sendo bom para uma nação, pelo contrário, te perseguem como um criminoso. Acham que você é peso morto, que está ocupando o lugar de alguém. Falam mentiras, dizendo que és um fracassado, que nasceu para ser um derrotado, e mesmo tentando não será ninguém. O que eles dizem não condiz com meu querer, e nem tão pouco o que sei sobre você. Você é tocha acesa em minhas mãos, és precioso para uma grande missão. Eles não sabem que és especial para mim, e quando oras eu me inclino para te ouvir. Dentre o meu povo que comprei com o meu sangue, você é meu diamante, você é joia rara, não é fracassado. Quem te disse isso não sabe que eu ando do teu lado. Você não é uma
uma pedra no meio do caminho. Você é alguém que eu cuido muito bem, com muito carinho. Você é meu, você é meu. Ninguém tira isso, ninguém muda isso. Você é meu, você é joia rara, alma valiosa. És um escolhido pra mim, você é pedra preciosa. Você é joia rara, não é fracassado. Quem te disse isso não sabe que eu ando do teu lado. Você não é uma pedra no meio do caminho. Você é alguém que eu cuido muito bem, com muito carinho. Você é alguém que eu cuido muito bem, com muito carinho. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Carolina Santana, que Deus abençoe vocês todos, lá da Barra dos Quirinos, né? Igreja da Barra dos Quirinos, a igreja do Timbé do Sul também já veio aqui, ó. Deus abençoe também a irmã Janice, né? Assistindo também do Timbé do Sul, que Deus abençoe. Irmão Alejandro Gonzalez, meu amigo, irmão Alejandro, Deus abençoe, louvado seja Deus, participando também. A irmã Laudeci Pacheco, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E a irmã Icleia também, dizendo glória a Deus, aleluia, amém, amém e amém. Confirmando, né? Pastor Gedeão. Agora, se nós voltarmos ali um pouquinho e pensarmos nos dias do nosso mensageiro, nos dias do nosso profeta, e a preocupação que ele tinha, porque ele estava parado sozinho com a palavra de Deus. Era só ele e Cristo, só ele e o Espírito Santo. Ao redor dele havia muitos que pensavam diferente dele, de doutrinas erradas, estudiosos, que tinham PhD, LLD, ele sempre cita nas mensagens, né, homens sábios. E ele se parava pela palavra de Deus, e ele realmente pregava o batismo correto, pregava a Santa Ceia correta, mas ao redor deles todos tinham um pensamento diferente. E ele, de repente, numa mensagem pregando, nessa mensagem vindo sobre a minha cabeça, de repente a unção desce. E Deus diz assim para ele: eu me sinto bem, pois sei que o Espírito do Deus vivo está aqui. Eu acabo de ver algo acontecer que colocou a minha alma em chamas. Bendito seja o seu nome. No parágrafo 80 ele diz: quão maravilhoso, quão glorioso. Eu sei que ele está presente. Eu gostaria que vocês sentissem como eu sinto. Eu sei que você acha que eu posso parecer ridículo, mas eu não sou. Você pode pensar que eu não sei onde estou, mas eu sei. É o Espírito do Deus vivo. Eu simplesmente não consigo mais pregar. Há algo, as campainhas de júbilo, de glória acabam de soar em mim. Eu nunca vi isso acontecendo assim. Há algo, eu sei que está chegando a hora. Há algo vindo que vai acontecer. Eu vejo isso em um futuro próximo. O Espírito do Deus vivo caindo com frescor em sua igreja. Há algo que vai acontecer. Eu ouço o som nos ramos da amoreira. Algo falou ao meu coração e disse: não temas, pregador, eles serão nos dias desses, eles crerão. Pode ser que se necessite de perseguição e coisas para nos fazer ajuntar, mas Deus vai conduzir a sua igreja junto. Tão certo quanto eu estou nesse púlpito, sob que é Cristo, Cristo será a cabeça. Nenhuma denominação será a cabeça. Cristo será a cabeça de todo crente. Aleluia. Não se assuste com aleluia. Aleluia significa: louvado seja o nosso Deus. Ele é digno de todo louvor que podemos dar a Ele. Sim, Senhor. Veja, receber uma unção, descer na hora. Com certeza havia pregação, ele estava ali sozinho, parado na brecha pelo povo. Mas ele sabia que ele tinha uma mensagem que vinha da glória. Ele tinha uma mensagem que iria preparar uma noiva.
Então ali ele está pregando, de repente desce aquela unção, sim, vai ter um povo unido. Vai ter um povo unido debaixo de uma cabeça, não é uma denominação, mas debaixo de uma liderança que é o Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Se não me falha a memória, a mensagem, a única maneira provida por Deus para todas as coisas, que o profeta fala daqueles patos migratórios, aquelas aves migratórias, gansos, e eles estavam por toda a rodovia ali pelo arrozal e tal. Daqui a pouco eles ouviram um granido do líder, e todos aqueles patos se ajuntaram num só lugar, porque era o momento de partida, era a hora de sair dali. E eles então sobre aquele e o profeta assistindo aquilo ali, e ele já logo sendo espiritual como sempre foi, já trouxe isso para o arrebatamento, porque falando isso, pastor Gedião, nós sabemos que um dia sim, hoje nós estamos batalhando por esta unidade, mas vai chegar um momento que quando chegar a hora de nós sairmos daqui, nós vamos ouvir esta voz gloriosa nos chamando, e todos então seremos unidos juntos. Mas enquanto estivermos aqui, na maior batalha jamais pelejada é aqui. O profeta diz que o campo de batalha está aqui, e ele disse no 54, se esta igreja agora mesmo pudesse ser formada e tecida de tal maneira que toda pessoa estivesse em um só acordo, sem sombra de dúvida, então dentro de 5 minutos não haveria uma só pessoa débil em nosso meio, nem haveria ninguém aqui com o desejo de receber o Espírito Santo que não fosse saciado completamente. Isso é se somente pudessem acertar essa coisa, nada atrapalhando nem daqui nem dali, com foco em Cristo. Ele é o cabeça. Mas nós vamos para o encerramento, é uma pena, mas estamos ainda sujeitos ao tempo. Pastor Emerson, aí você vai ver os pedidos de oração que tem ali, e vamos para a parte final, que já são 9h15, já estamos até extrapolando um pouquinho o tempo. Vamos fazer o encerramento então, vamos orar por esses pedidos, mas que coisa gloriosa, né? Mas que dá vontade de ficar até um pouquinho amanhã, mais, né? só um bocadinho. Quer acrescentar alguma coisa? Um pouquinho. Olha, ainda, eu não sei vocês que estão aí do outro lado, mas a gente está aqui igual aquele filhotinho de urso. O irmão Bruno chegou no acampamento e lá estava ele com a mãozinha dentro do pote, puxando aquele mel e todo lambuzado, né? E lá estava o melado todo do irmão Bruno que ele comia junto com as panquecas. Lá se foi meu melado. E nós estamos aqui nos deliciando com esta presença maravilhosa de Deus, esse Espírito unânime. E minha oração é que este Espírito Santo possa estar aí na tua casa, né? Se houver alguma coisa que tem dividido a tua casa, tua família, tem dividido a igreja onde você congrega, né? A nossa oração é que o Espírito Santo entre em cena, este Espírito Santo que traz esta unidade, porque a voz não é de um homem, mas é a voz do Senhor Jesus Cristo, através de um ministério, para trazer você mais próximo dele, mais próximo de Cristo. Que Deus abençoe. Nós vamos orar pelos enfermos. Eu gostaria até que o pastor Gide pudesse orar. Eu vou citar os nomes aqui, e daí você pode fazer esta oração, pastor Gide. O irmão Zaqueu, né, ele pede oração pela recuperação dele. A irmã Antoninha Santos pede oração pela família, por conversão e libertação, e por mim, ela diz, né, por um renovo, ela quer um renovo espiritual. Que coisa tremenda. A irmã Terezinha Aguiar da Fonseca pede oração pela sua família, por cura e libertação. Silvana Reiser pede oração pela sua família, né? O José pede oração por conversão da sua família. A Daviane Andrade, Deus abençoe aos pastores e aos irmãos, peço oração em meu favor e do meu esposo Neville. E eu quero acrescentar também nesta oração, né, a oração em favor da Fabiane Viana, né, que está em um caso que somente Deus pode entrar em cena, né? Eu recebi a notícia essa semana e fiquei realmente, né, sem chão, né, porque é uma menina que nós vimos crescer praticamente na igreja, e nós não tivemos mais contato, né, ela foi embora, tudo, e hoje ela está precisando muito da graça de Deus. E também a mãe Cleia pede oração em seu favor. Irmão Gede. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, sim, nosso Pai, nosso Salvador, Pai, vidas, ó Deus, que clamam por conversão, Pai, vidas, ó Deus, que clamam, ó Deus, por libertação, Pai, e ó Deus, se é um fundo que clama,
há um fundo que pode responder, Pai. E nós cremos, ó Deus, nas Tuas promessas, Pai. Nós cremos, ó Deus, nesta união, Pai. Quando um povo se une, ó Deus, em buscar pela Tua face, Senhor, em buscar por socorro, Pai. Tu és o socorro bem presente na hora da angústia, Pai. E, ó Deus, nós clamamos e pedimos em favor daquelas vidas enfermas, Senhor, que o Senhor possa entrar em cena, Pai. A Tua palavra diz que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, Pai. E, ó Deus, e nós queremos tomar posse da Tua palavra, das Tuas promessas, Pai, e não aceitar, ó Deus, nenhum espírito de enfermidade, ó Deus, que aprisiona Teus filhos, Pai. Ó Deus, nós rogamos pelo poder do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, que o Teu nome seja honrado e glorificado, ó Deus, nestas vidas na qual clamo por Ti, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, ó Deus. Uma boa noite, até a próxima oportunidade. Que Deus abençoe no precioso nome de Jesus Cristo.